O Supremo Tribunal Federal decidiu liberar o porte da maconha para uso pessoal. Na prática, a conduta não se torna legal, mas deixa de ser tratada como crime. Fixando em 40 gramas, diferenciando o uso de tráfico. Se eu vender 10 gramas, eu vou preso. Se eu tiver no bolso com 40, muda tudo, né? Aliás, isso vai colocar... a justiça vai ter que trabalhar bastante. Tem muita gente aguardando o julgamento, porque foi pego aí com uma certa quantidade, ou 40 ou menos de maconha. Vai ter que soltar todo mundo, né? Vamos entender um pouquinho mais. Conversei ontem com o doutor Fábio Alberto, advogado. Ele está aqui com a gente agora. Bom dia, Fabinho, tudo bem, doutor? Bom dia, Beto. Bom dia, Adalberto. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores, ouvintes da Saudades FM. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É um assunto complicado esse assunto aqui, né? Porque muita coisa deve se desenrolar a partir de agora com essa mudança aí, né? Que 40 gramas de maconha no bolso de uma pessoa passa a ser tratado como se não fosse crime nenhum, não é, Fabinho? Exatamente, Beto. E, inclusive, o STF ele continua, tem um trabalho intenso ainda para a continuidade da tratativa em relação à questão das drogas, né? Então, o que nós temos hoje já decidido é a questão da descriminalização do porte de maconha, o que já tem até, inclusive, algumas discussões se é descriminalização ou despenalização. Mas isso é um assunto um pouco mais técnico e que também não vem à tona também. Mas fato é que é importante, quando a gente adentra esse assunto, a gente fazer uma retórica no contexto do que essa lei, a Lei 11.343 de 2006, e sancionada à época pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tinha o objetivo de combater toda e qualquer situação envolvendo drogas. E isso outra questão importante é a gente não politizar esse tema. Até nós que atuamos na área jurídica, a gente procura sempre não enxergar com os olhos na questão política. Até porque nós que acompanhamos, desde quando foi sancionada, o STF sempre sinalizou a questão da inconstitucionalidade desse artigo. O porquê? Porque a lei, o Código Penal, ele não tem como, na visão constitucional, ele não tem como objeto punir o usuário, o dependente. E sim, isso se trata de que deve ser feito através de políticas públicas, políticas sociais e tudo mais. Então, entende-se uma inconstitucionalidade nesse artigo. Então, tínhamos o artigo 28, que é portar, consumir. Esse sujeito, antigamente, ele era punido criminalmente, existia toda uma criminalização. Hoje, já não tem mais, o STF ele decidiu por despenalizar essa conduta de usuário. Mas, enfim, na prática, o que isso significa? Na prática significa o seguinte, de fato, mas quais eram as penas relacionadas ao usuário? À época, ou quem estava portando maconha? Ele tinha prestação de serviço à comunidade, ele tinha alguma situação, ele tinha que comparecer a alguns estabelecimentos públicos para fins de políticas públicas e tudo mais. Mas, de fato, que muito se pinta em relação da questão desse absurdo que foi descriminalizado, mas não há quem tenha sido preso por conta de ser usuário de drogas. Então é uma questão muito mais técnica, porque na prática altera muito pouca coisa. Porque costuma-se tratar o assunto como um todo, né? Não vendo aí detalhes dentro do mesmo assunto que possam fazer alguma diferença. Já foi publicado em 3 mil, 4 mil, 5 mil presos aí que deverão deixar a cadeia através dessa descriminalização da maconha. Ou seja, não deixa de ser crime, sei lá, passa a ser uma portaria, responder portaria e tal, que muita gente deverá sair da cadeia a partir
desta nova lei. Isso vai acontecer realmente, doutor Fábio? Na verdade, o que acontece, Beto? Isso pode se tornar uma avalanche de revisões criminais, de situações em que, eventualmente, a pessoa ela cometeu outros crimes e aí contou-se a conduta, embora que não tinha prisão e tudo mais, a questão do porte, mas entrou a questão do crime, que aí fez ele agravar a situação de um outro crime lá atrás. Então, o que acontece? Isso pode ter um efeito muito grande para fins de que, se buscar lá atrás uma questão benéfica para o réu, para que ele seja beneficiado até por conta de uma situação no cumprimento de pena de um outro crime cometido, né? A gente tem ideia de que isso vai tumultuar muito os tribunais superiores, STF, enfim, mas isso é consequência, né? Sempre quando nós temos uma alteração de lei, um entendimento divergente pelas cortes, é fato, isso a gente sabe que vai acabar tumultuando. Mas, de fato, é que é um assunto muito delicado, muito novo, tem todo um regramento ainda para ser feito. O porquê? Hoje nós temos a seguinte situação, Beto. Polícia Militar aborda o sujeito e ali a Polícia Militar já identifica que ele tem uma quantidade hoje na condição de porte. Não é porque a Polícia Militar já identificou que essa quantidade ela é pequena que já vão liberar. Não. Isso depende de uma análise. Ele é conduzido à delegacia, até porque esse sujeito, embora esteja numa condição agora dentro desse parâmetro definido pelo STF, ele pode ser enquadrado no tráfico de drogas. Embora essa quantidade de drogas ela seja cobertada agora por essa benéfica, mas às vezes ele tem quantidade de dinheiro oriundos, porções divididas. Às vezes ele tem uma balança de precisão, às vezes ele tem um caderno de controle, ou no próprio celular, controle de quem deve, de quem ligações, WhatsApp, de quem pediu, de quem não pediu. Então, esse sujeito, embora ele esteja numa condição, aqui, vamos abrir aspas, na condição acobertada pelo STF, através dessa decisão, ele pode ser enquadrado no tráfico de drogas. Então, não é tão simples assim. Quer dizer, a pessoa que for pega com droga na rua, ela vai ser tratada da mesma forma como vem sendo tratado, né? Apenas vai dar um pouquinho mais de trabalho para a polícia. A polícia já faz esse trabalho, né? Quando um traficante é pego, quando um traficante é abordado, quando ou o usuário que seja, que está aí com porção, porque normalmente o usuário ele não vai ter ali maconha, crack, cocaína com ele, né? O usuário tem a droga que ele usa. Tem a droga que ele usa. Então, tanto o usuário como o traficante. A polícia, na maioria das vezes, conhece o traficante. A polícia sabe os locais onde isso acontece, porque as denúncias vão chegando, a polícia militar, a polícia civil vão fazendo esse tipo de trabalho. Trabalho que é minucioso também no celular, em anotações, né, em equipamentos que são encontrados. Então, tudo isso é levado em consideração. Tem gente que cai no tráfico sem ter droga, porque tudo que está ali tem mensagem dele recebendo droga, tem mensagem dele vendendo droga e tal. Isso é suficiente, às vezes, para colocar a pessoa na cadeia. Você que está em casa, eu quero que você dê sua opinião aí, viu? Você é contra, você é a favor? O que você acha de tudo isso? Eu acho que os ministros... eu sou contra, já disse desde ontem. Eu sou contra esse tipo de liberação. Eu acho que os ministros deveriam conversar, por exemplo, com mães de quem usa droga. E tenho certeza que isso não acontece. E no jornalismo, sim. Na advocacia, sim. O advogado recebe mães ali que tem o seu filho envolvido com drogas, que aí acaba sendo envolvido com o quê? Ele não tem dinheiro para comprar droga, vai furtar. Então, tudo isso tem um envolvimento muito grande, precisa ser muito bem feito, muito bem elaborado, né, doutor Fábio? Exatamente, Beto.
Foi muito boa a sua colocação, porque hoje nós temos, e quando eu digo, eu disse já logo no início que agora se inicia nós temos grande trabalho para desenvolver, porque embora tenha despenalizado essa conduta, a droga ainda ela se torna um objeto uma substância que ela não pode ser transportada, ela não pode ser, o sujeito não pode ser, embora esteja dentro dessa porção aí trazida pelo STF. Mas as consequências elas serão da seguinte forma: por exemplo, Polícia Militar flagrou o sujeito, levou até a delegacia, não há denúncia no batalhão da Polícia Militar, na Polícia Civil, não há indícios de que o sujeito ele atua no tráfico de drogas, enfim, não tem. Ele, de fato, ele é um usuário. Então, será feito todo um procedimento ali administrativo e depois ele será encaminhado para toda uma triagem aí a ser construída pelo poder público na questão de tratamento, educação, projetos sociais com psicólogos, psiquiatras, aí dependendo do grau de que o sujeito se encontra, mas assim a conduta ela está totalmente fora aí do contexto de uma penalização aí numa questão do direito criminal. Alguma pergunta aí, Adalberto? Com vontade. Olha, Alberto, só me permita que acompanhando aqui a internet, através do site O Globo, que soltou hoje de manhã a manchete, e cuidando desse assunto que você está falando agora junto com o doutor também, que as polícias militares de todo o Brasil começam a adotar balanças de precisão como parte de equipamento. Desde que as polícias militares de todo o país do Brasil vão começar a adotar aquela balança de precisão. Mais um equipamento que a polícia militar vai ter que andar na rua a partir de agora, doutor. Exatamente, Adalberto. Isso faz parte, como eu disse, porém num outro contexto, mas são adaptações por conta de uma alteração no nosso ordenamento, aí, no entendimento jurídico. Então, de fato, para fazer essa constatação, agora, a Polícia Militar, que é a polícia que ela faz todo o trabalho ostensivo, né, e preventivo, eles terão que ter esse equipamento, assim da mesma forma quando nós tivemos o avanço da questão do etilômetro, para fins de constatação. Então, assim, são equipamentos que, de acordo com que a sociedade, as leis elas vão evoluindo, automaticamente os agentes e as pessoas que estão envolvidas na fiscalização, elas ficam obrigadas a se utilizar desses equipamentos para poder fazer a determinada aferição. Doutor, aproveitando, o senhor falando com o Beto aí, falou da possível soltura de presos que já estão hoje na cadeia, né? Dos presos que estão na cadeia, envolvidos até mesmo com o uso ou tráfico de droga, poderá ser liberado. Uma pergunta, a lei, ela pode ser retroativa nesse caso, doutor? Explica pra gente como que fica, porque a Constituição fala que a lei não pode ser retroativa. E nesse caso, por que ela soltaria, então, quem já está preso nesse caso? Pois bem, Adalberto, a lei ela só prevê uma possibilidade dela ser retroativa, quando é para beneficiar o réu. Então, o porquê? Eu volto a dizer que a sociedade está em constante evolução. E na medida em que, aí a gente presumindo uma evolução e que o ordenamento jurídico acompanha a sociedade, que para o momento determinada situação não é mais considerada crime, então se retroage para o sujeito que eventualmente havia cometido esse crime, e lá ele vai poder se beneficiar da lei vigente, ainda que seja por fatos anteriores. Ô, doutor, a gente sabe que toda lei deixa muita brecha, tá? Na hora que o advogado vai defender o seu cliente, o juiz tem que tomar alguma decisão e cada juiz entende de uma lei, entende de um jeito a lei. Nesse caso, doutor, aí a gente vê isso como muito confusa essa mudança que foi feita ainda, tá? Pelas alterações. O senhor acha que cada juiz pode ter uma sentença, pode ter uma abertura ainda sobre esse assunto? O tema ele é novo, né, Adalberto, e como eu disse, ele vai depender de muitas regulações e muitas discussões acerca desse tema. Mas de fato nós não temos dúvidas de que
vai se ter uma boa... A gente acredita, nós que atuamos na área, a gente acredita que esse avanço ele veio, inclusive, para beneficiar, né? Para beneficiar, embora cada juiz pode ter uma interpretação, mas com o tempo tudo vai se estreitando a ter um entendimento único, né? Embora seja muito difícil, mas o STF ele já vem com essa questão de limitar eventualmente uma quantidade já para começar a ter parâmetros. Até porque já foram constatadas e comprovadas inúmeras condenações de sujeito que de fato ele era usuário mesmo e foi lá condenado pelo crime de tráfico, que já inicia de 5 a 15 anos, né, pelo artigo 33. Então é mais um delimitador para fins de o juiz ter parâmetro, inclusive até para dar mais base para o juiz analisar caso a caso. Olha, só uma curiosidade, Beto, falando de balança, já começou, tá? Com a decisão do Supremo Tribunal, a venda de balanças de precisão já começaram a subir o preço. Isso é... Aumento de 50% no valor. O Brasil... já tem licitação para comprar balança, quer dizer, é tudo feito assim, né? Que nem o kit de primeiro socorro. Né? Vamos comprar kit de primeiro socorro, vamos comprar e tá onde o seu? Tá dentro do seu carro, tá? Sabe, é por isso que eu falo, tem que tratar tudo a seu tempo, né? Tudo a seu tempo tem que se tratar. A Suelen tá lá na redação, Suelen. Alguma pergunta chegando aí no 996326200, alguma opinião de algum ouvinte aí? Bom dia, Suelen. Bom dia a todos. Nós temos algumas participações de ouvintes aqui sim, tá? A dona Rosana, ela perguntou o seguinte, ela disse: bom dia, se tráfico é proibido, onde esses usuários irão comprar? Vai ter algum ponto de venda legal? E aí ela só disse, é minha opinião, tá? Ela é contra e essa é a opinião dela. Essa é uma das dúvidas, doutor. Porte de 40 pode não ser crime, mas vender 10 é crime. E aí? Exatamente. A comercialização, né? Ela... Por isso que essa questão ela não é tão simples a ser tratada, né, Beto? Por isso que envolve muito o policial militar muito bem preparado, a polícia do judiciário depois para fazer toda a constatação. O porquê? Qual circunstância esse sujeito se encontrava? Esse sujeito ele está ligado a uma rede do tráfico, ele tem fornecedor, ele não tem, ele está sendo objeto de investigação numa interceptação telefônica, ele já foi, dentro tanto do batalhão da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, existem denúncias desse sujeito. Então, assim, embora a quantidade seja pequena, ele pode ser enquadrado no tráfico de drogas. Pois é. Aí fica a questão, né? Aí fica a questão. Então a coisa não é tão simples assim. Tem gente que fala, tá liberada a maconha no Brasil. Não é verdade. Não é verdade. Tudo tem seu limite, tudo tem sua lei, tem que regrar tudo certinho, tudo é regrado. Mais alguma pergunta aí, Suelen? O Evandro, do Turvo, ele falou o seguinte, sou contra a liberação. Com certeza aumentará o número de viciados, violências e crimes. Tá aí a opinião de quem tentar. Mande a sua opinião também pelo 996326200 ou através da nossa rede social e participem aqui com a gente. Agora fica a pergunta que não quer calar, né? A pergunta que não quer calar. Toda essa regulamentação, ela vai demorar um certo tempo para ter tudo regrado, tudo certinho, né? Porque se não for assim, os advogados vão ter muito trabalho. Promotores também, juiz também, vão ter muito trabalho para fazer tudo isso. Quanto tempo, doutor, o senhor acha que leva para adequar tudo isso e para realmente começar a funcionar de acordo com essa nova determinação aí do STF? Agora acaba sendo um trabalho do próprio judiciário, inclusive junto com toda a questão de programas, projetos sociais, a questão de... mais ligado a essa construção, tanto da situação do ponto de vista jurídico, quanto de toda a questão de regramento, de qual será o destino que esse sujeito, após ele ser abordado e ser reconhecida a sua conduta como usuário,
qual será o caminho a ser determinado? Isso não é o juiz que pode dizer, não é o promotor, não é advogado. Quem pode dizer sobre determinada situação de um usuário? A que estágio que ele se encontra? Então, talvez isso é trabalho para outros profissionais, por exemplo, psicólogo, um psiquiatra, enfim. Eu acredito que por isso que acaba sendo um pouco extenso e talvez um pouco mais trabalhoso. Mas, de fato, é um trabalho muito grande, tanto do judiciário quanto de todos esses outros profissionais que aí nos darão parâmetros para poder fazer as diretrizes na qual esse sujeito deverá caminhar e que são consequências da qual o mesmo foi considerado usuário, né? E eu volto a dizer, Beto, foi muito interessante esse último comentário dessa ouvinte, e que da liberação. Eu costumo dizer que a situação hoje do porte de maconha, a gente fazendo uma breve análise, se estivesse liberado como se fosse o cigarro de tabaco. Esse sim, ele é liberado e ainda com algumas limitações. Então, por exemplo, se a polícia militar me abordar com um maço de cigarro, não acontece nada. Então, esse sim é lícito, você pode transitar, ele é permitido, ele sim está liberado. Ao contrário da maconha. Se a polícia militar hoje me abordar e eu tiver uma pequena quantidade, eu serei levado até a delegacia e feito todo o procedimento, a droga será apreendida e depois eu ficarei sujeito aí às condições na qual eu disse agora aqui atrás, para depois programas educativos, enfim, toda essa questão aí que há a ser regulamentada ainda. Então, existe uma grande diferença entre liberação. A maconha não está liberada. Tá? Liberada, por exemplo, hoje o tabaco, e olha lá, nós temos algumas limitações, não pode vender para menor de idade, não pode fumar em determinados lugares. Então, esse conceito talvez tenha sido objeto político, né? Na qual há liberação e tudo mais. Então, assim, nós não podemos misturar a questão política com a questão jurídica. Roberto, deixa eu aproveitar, por curiosidade, eu não faço ideia quanto que dá 40 gramas aí de maconha. Tá? Perante o cigarro que se fuma, é estabelecido quanto pesa um cigarro, por exemplo, Roberto, para ter uma ideia? 40 gramas deve dar cerca de 10 cigarros, 15 cigarros. 15 cigarros, mais ou Não menos. sei quanto pesa um cigarro, depende do tamanho também do cigarrinho do capeta, como a gente chama, né? Esquisito. Mas se usar, por exemplo, uma grama, dá 40 cigarros aí, dá 2 maços de cigarro que hoje é liberado no Brasil. É uma coisa muito complexa. Por quê? O STF determinou aqui, não vai ser mais crime. No entanto, o porte pode ser crime. Quer dizer, tá tudo meio enrolado ainda. Por quê? Se você for pego com 30 gramas de maconha no bolso pela polícia, você vai ser levado à delegacia. O que vai acontecer com essa droga? Essa droga ela vai ser apreendida, né? E existem alguns protocolos, Beto, que continuarão sendo. Até porque, por exemplo, não basta a polícia apreender, independente da quantidade, vamos falar tanto do porte, o usuário, quanto do traficante. Enquanto se não tiver uma análise da polícia científica que faz ainda que seja um laudo prévio, nenhuma conduta, a polícia não pode executar nenhuma medida em face do sujeito, porque não foi constatado. Então, existe todo um exame prévio na questão de reações químicas e tudo mais, na qual é constatado. Mas, de fato, o sujeito é conduzido à delegacia, é feita uma pré-análise no material, e essa droga ela já é apreendida, é feito aí feito o boletim de ocorrência, e depois esse sujeito será direcionado aí às questões socioeducativas, na qual a lei venha a ser regulamentada futuramente. Doutor, cada caso é um caso. Por exemplo, ela foi preso 2, 3, 4 vezes portando aí a droga. O senhor disse que não importa a quantidade. Será levada até a delegacia, lá vão fazer todos os procedimentos que são necessários. Aí, de repente, um dia a pessoa acaba sendo pega com um pouquinho a mais dos 40 gramas, 50, 60 gramas. Tudo envolve ou cada caso é um caso? Ele será julgado por todos de uma vez só? Cada situação, Adalberto,
é individualizado, né? Por exemplo, o sujeito ele foi pego em 2 situações em que foi constatada a questão de usuário e tudo mais, e uma ele ultrapassa. Ele vai estar sujeito aí a toda a questão de averiguação, investigação e tudo, e aí no parecer depois do delegado, da autoridade policial, será apreciado, vendo a situação se será o tráfico de drogas ou não. Então, assim, cada conduta é analisada de forma individualizada. Perfeito. Vai ser preciso aí estudar muito. Isso bom é que a polícia não deve mudar a sua forma de agir. A gente vai até tentar falar com o capitão Lopes sobre esse assunto. É um assunto complicado, não sei se a polícia ainda está liberada para comentar esse assunto, que é muito novo ainda, mas creio eu, em primeira mão, que não deve mudar muito, não. Né? A abordagem, o trabalho feito pela Polícia Militar, o trabalho feito pela Polícia Civil, eu acho que não deve mudar em nada, né? Em nada. Então não pensa você aí que a droga está liberada, não. Quem estiver pensando assim vai estar errado. Tem mais alguma pergunta aí, Suelen? A gente tem aqui mais 2 comentários. A Sandra disse que ela não concorda, que é um absurdo, que essa droga veio para destruir as famílias e que Deus tenha misericórdia das pessoas que estão tentando aprovar essa lei. E ele não falou o nome, mas ele disse que na Eslováquia é crime a partir de 1 grama e que ele é totalmente contra essa lei no Brasil. Então, o brasileiro, na sua grande maioria, ele é contra, né? Muita gente, a gente não pode cometer o erro de chamar de liberação, né? Esse é um erro que nós não podemos cometer, principalmente nós como jornalistas, né? A liberação não é isso que aconteceu, que o STF aprovou, né? Ele não vai criminalizar, vai tratar de outra forma quem tiver até 40 gramas. Né? Então, não existe liberação. Quem pensar nisso vai ter problema com a justiça, doutor. Exatamente. Não há liberação, como eu disse anteriormente, e todo o procedimento policial, como você muito bem disse, Beto, ele de fato ele não vai ter muita alteração. A polícia vai continuar com os protocolos que sempre foram realizados, a questão de averiguação, toda a constatação aí no momento da abordagem. Então, assim, de fato, essa questão não irá sofrer nenhuma alteração. Mas é oportuno a gente sempre trazer o porquê que o STF, qual foi o entendimento, qual foi a linha de entender essa questão da despenalização ou da descriminalização, como a gente vem tratando. É que ele entende que o Código Penal ele não pode ser objeto de punição para o usuário, né? Que isso é uma questão inconstitucional e que quem deve fazer isso são, eventualmente, os entes públicos, enfim, e que o Código Penal não está para punir o usuário, e sim ser feito políticas públicas e tudo mais. Então esse foi o entendimento central do STF, na qual eles já vinham discutindo e já vinham se manifestando há muito tempo já isso aí em Brasília. Tem mais pergunta aí? Pode passar pra gente aí, Suelen. Tem mais pergunta aí? Quem está fazendo pergunta aí? O Theo? Isso. Então manda ver. Teodoro Marichen está perguntando: aonde o usuário vai comprar o porte permitido? Como vai ficar o tráfico? Essa é a dúvida que todos têm, né? Porque é a confusão que está dando isso daí, né? Entre liberar e descriminalizar. Então é aí que está o maior X da questão. Né, doutor? Exato. Partindo desse ponto, nós temos 2 situações. Nós temos 2 sujeitos. Um que é o usuário, o outro que é o traficante. E agora, há de se dizer o seguinte: ora, mas o porquê que o traficante está vendendo se é proibido? Aí nós vamos entrar numa discussão na questão se o trabalho da segurança pública vem sendo feito. Ou por que a droga ainda entrou no país, ou por que ela foi produzida ou cultivada aqui dentro. Então, assim, a gente vai se perder nessa linha. Mas fato é que o sujeito, embora tenha vendido na condição de traficante, ele ficou sujeito às penas da lei, porém, o Estado ele não teve o poder e não teve eficiência de prendê-lo. E não teve o poder e eficiência de impedir que essa droga
ou fosse fabricada aqui no país ou que tivesse feito todo o sistema de segurança nas fronteiras. Então, a gente começa a avançar muito, mas nós temos que individualizar. É claro que se o sujeito comprou, o sujeito usuário que comprou do traficante, o traficante cometeu a conduta do tráfico, e o usuário hoje está nessa conduta, na condição de que ele deve ser tratado e deve partir de projetos sociais e tudo mais. São condutas que devem ser analisadas de forma apartadas. Aí vem outra questão, né? Eu não sei, eu não li por completo, né? Vem outra questão, de que forma esta droga deverá estar? Se eu for pego na rua, por exemplo, vamos pôr aí 40 gramas, o cigarro 2 gramas, não deve ser mais que isso. Tá, eu tô com 20 cigarros de maconha no bolso. Tudo emboladinho, tudo certinho ali, pronto pra, não sei se enrola na palha, se enrola na seda, sei lá o que eles usam aí. Prontinho ali, tá? Eu sou traficante ou sou usuário? Exato. E isso e sempre foi um trabalho Tudo aqui. muito, até de certa forma, bem complexo, tanto para os juízes, para o Ministério Público e para os advogados também, porque é uma interpretação ela é muito extensa. Porque o que é o traficante? Quem que está traficando? Agora, o sujeito, muito bem, ele pode ter preparado esses cigarros e, eventualmente, a gente não sabe o quanto que ele usa, o quanto que ele fuma, e talvez ele fume tudo aquilo no dia, e ele está saindo de casa e vai voltar só no final do dia. Ou esses cigarros vão ser objeto também de venda, e aí ele comete a conduta do tráfico. Então, por isso que, para se constatar a conduta de usuário e ou de traficância, exige uma análise muito mais aprofundada. E essa análise está ligada com todo o sistema das autoridades policiais, enfim, a Polícia Militar, que faz todo o trabalho ostensivo e preventivo, a Polícia Civil, para fins... Qual que é a situação do sujeito? Olha, foi encontrado com tantos cigarros, mas quem é ele? Há denúncias, não tem... É feito todo um levantamento ali de momento para ver qual será o destino desse sujeito aí, o que eventualmente ele irá responder ou se não irá responder, e vai ficar só numa conduta de infração administrativa, como vem se tratando muito agora. Então é bem complexo isso, é bem complexo essa questão de você individualizar. Antes já era difícil. Quem é o usuário e quem é o traficante? Muita gente foi condenado, sendo usuário condenado na conduta do tráfico, e muitos foram sendo traficante, conseguiu de uma forma ou outra manusear para usuário e trazer condutas que fizesse o juiz entender que era usuário. Aí, normalmente o traficante, o grandão, estamos falando dos cabeças aí, não usam droga, eles não são tonto, né? Eles não são besta que nem o cara que compra e usa, né? Mas muita coisa, vai dar muita dor de cabeça, né? Vai ter muito advogado discutindo aí. Não, mas meu cliente estava aí. Não, mas meu cliente. Não, mas ele estava vendendo. Não, essa discussão vai aumentar aí muito a cabeça do juiz, principalmente, né? Porque hoje toda pessoa que é detida e antes de ir para a cadeia ele tem audiência de custódia. Eu imagino essas audiências de custódia, como vai ficar, doutor Fábio? Vai virar um bolo na cabeça do juiz. Isso daí. Ele vai ter que ler lá, ele vai ter que definir se o cara vai para a cadeia como traficante ou se o cara vai ser liberado como usuário. Quando esse sujeito ele é encaminhado, por exemplo, a Polícia Militar encaminhou o sujeito à delegacia e o delegado será, vamos tratar ele como o pivô da situação. Se ele irá para uma conduta de tráfico e aí o mesmo será preso e esse será conduzido posteriormente à audiência de custódia, ou se ele ficar na infração administrativa, ele não terá audiência de custódia, porque ele não será preso, né? Então, tem um ponto delimitador aí em relação mas nem a esse sempre ponto. a decisão do delegado é a do juiz, né? Exatamente. Há alguns que passam por audiência de custódia e o juiz libera. O que acontece? Foi apresentada a ocorrência, o delegado ele entende, ele faz o auto de prisão em flagrante, prendeu em flagrante, automaticamente já remete para o judiciário, que no outro dia faz a audiência de custódia.
Ele não entendendo como administrativo, nada disso acontece. E sim terá outros caminhos aí, como eu disse lá atrás, de forma administrativa a ser tratado. Então, esse sujeito ele não passará por audiência de custódia. Ai. Roberto, tem uma pergunta aqui do Maurício. Ele fala o seguinte, tá? Então, se ele for cultivar um pé de maconha, se der menos de 40 gramas, ele pode cultivar e falar que é para consumo próprio? Sim. Então, é complicado tudo isso. Né? O pé de maconha tem que estar dentro do peso. Parece que é 6 pés. Né? Exatamente. Exato. E... A lei fala de quantidade de pé? Não, ela trata... Complicado. Tá vendo como que É uma outra situação, como o Adalberto trouxe, que, constatada a situação, o que tem que ser feito? O local ser resguardado e aguardar a perícia. Perícia, constatação, foto. E mesmo recolher assim o vai material. ser retirado e apreendido. Vai ser apreendido e aí, depois, de repente, o delegado vai entender, vai fazer seu entendimento posteriormente, enfim. Então, assim, são situações, como eu disse, são muitas situações novas, né? Eu imagino, doutor, eu estou imaginando aqui na minha cabeça, a polícia, vamos contar uma história aí. Polícia Militar abordou o cara Natal, tem 30 gramas de maconha. Tá, vamos para a delegacia. Chegou lá, pesado 30 gramas. Ó, doutor, eu sou usuário, tem aqui os papelzinhos até que embora a grana, tal, não sei o que tem. Tá, ele caiu aí como usuário, tá? O delegado chega, ó, pode pegar tua droga e levar embora. Que é isso que vai chegar. Depois de uma análise, continuar nesse andamento, né? A gente vai ser obrigado a ver a polícia liberando o cara que tem maconha com ele. É o ponto que vai chegar, doutor. De fato, hoje a situação qual que é? Embora seja reconhecida a conduta de usuário, ainda a substância, ela é ilícita, ela não... O que acontece? Essa droga vai ser apreendida e tudo mais. Sim, é aí que eu falo. A gente tem que tirar de circulação a liberação e colocar a descriminalização. Então é isso que é dentro disso que a gente tem que tocar o barco, senão todo mundo vai ficar louco. Então, se você for pego com droga na rua, não importa a quantidade, você vai perder a droga. Ponto. Passou de 40 gramas, você vai para cadeia. Ponto. 40 gramas para baixo, você não vai para cadeia, você não vai responder como crime. É a única coisa que muda, para ser bem claro. Né, doutor? Tô certo ou me corrija se eu estiver Exatamente. errado? Foi bem claro, Beto. É isso mesmo. Mais alguma pergunta aí? Mais alguém querendo tirar alguma dúvida? Acho que foi muito Por bem aqui, pelo explicado, Facebook, né? não. Sim, claro. Certo. Aqui. Tem uma pergunta boa. Fala, A Sueli. Elisângela, ela quer saber com relação ao exame toxicológico das CNHs D e E. Com essa nova modificação, se vai ter alguma modificação nesse detalhe também. Aí, velho. Pô, vai fumar um. Se cigarrinho ele, do se ele capeta, vai fumou, fazer exame se ele fumou menos de 40 gramas, tecnicamente ele não estaria fora da lei, né? Não, Sabia, né? o cara que fumar 40 gramas, ele morre, pô. É muita droga, penso eu, né? O cara que... meu Deus. Tem alguma coisa sobre exame toxicológico? Quer dizer, ele vai repetir. Vai passar. Exatamente. Na verdade, são situações diferentes. Quando a gente trata essa questão do toxicológico para fins de exame de trânsito e tudo mais, a gente vai seguir a regulamentação do Detran na conduta de que se o sujeito independente, ele não... essa quantidade que foi constatado é o do usuário. Tá, mas ele não está apto a passar por esse teste, esse protocolo para fins de dirigir. São situações totalmente aí diferentes. Né? Uma coisa é tratar o usuário, outra coisa é a questão do sujeito que vai dirigir e tudo mais. Pois é. Acho que deu para a gente entender um pouquinho mais aqui, né, sobre descriminalizar porte de maconha até 40 gramas. Descriminalizar e não liberar, tá? Não liberar. Você que tava dando risadinha, que acha que ia andar com cigarrinho de maconha na orelha e não ia acontecer nada?
Acontece sim. Acontece sim. Então não vai ter esse negócio aí de liberar. Eu já vi gente na internet, vou pôr um cigarrinho atrás da orelha, vou passar na frente da polícia. Vai. Vai lá, põe na orelha e passa em frente da polícia pra você ver só. Doutor Fábio, muito obrigado mais uma vez pela presença. Foi muito bom o bate-papo. Eu acho que a entrevista valeu para tirar dúvidas de muita gente que está nos acompanhando, doutor. Eu que agradeço, Beto. Agradeço ao Adalberto também, a todos os ouvintes. E estou sempre à disposição. É sempre um prazer estar aqui com vocês.